Em português, quando queremos saber o nome de alguém, perguntamos como você se chama, certo? Na verdade, como você se chama se parece a como dizemos também em espanhol, como te chamas. Em espanhol é claro, porque como te chamas se refere praticamente à pergunta absurda de como você se chama a si próprio. No português, na verdade, o fato de dizer como você se chama, também, na verdade, poderíamos ouvir, geralmente, que se trata de como você se chama a si próprio. Eu me chamo, assim, assado. Mas o se também é o impessoal. Então, poderia se parecer a como você é chamado, como em hebraico. Em hebraico se pergunta, Ech korim lecha, ou seja, como você é chamado, como te chamam. Essa é a forma de aludir ao nome de alguém. Vejam a diferença, como você se chama a si próprio ou como você é chamado pelos outros. Já em inglês, a pergunta é What's your name? Ou seja, como se houvesse um nome objetivo, pelo qual você é conhecido ou reconhecido. Jorge Luis Borges, que citamos ele muitas vezes, na minha opinião, um dos melhores escritores da história, escreve um artigo muito bonito chamado De alguém a nadie, de alguém a ninguém. Ele vai explicando lá que na antiguidade, culturas antigas acreditavam que o nome era uma forma de possuir alguém, uma forma de definir e, portanto, uma forma de limitar e, portanto, uma forma de governar sobre alguém. Se eu sabia seu nome, eu definia você, eu limitava você, eu possuía você, governava sobre você. E, portanto, os pais davam aos filhos dois nomes. Um nome conhecido por todos, que não era o nome verdadeiro. E o verdadeiro nome permanecia oculto, para dar liberdade a todos os seres. Assim, ele continua com seu argumento e conta que o Deus dos judeus, embora se chame o nome, Hashem, ou Adonai, que significa Nosso Senhor ou Nossos Senhores, porque Adonai é plural, aliás. Na verdade, o nome de Deus, na tradição judaica, apesar de chamar Deus do nome com maiúsculo, com N maiúsculo, não tem nome. Deus é o sem nome. Na verdade, é o sem nome, não porque não tenha nome, mas porque ninguém pode alcançar o nome. Ninguém pode possuir Deus. Ninguém pode limitar Deus. Ninguém pode definir Deus. E, portanto, ele não tem, ou tem um nome desconhecido, oculto. O tetragrama, as 4 letras, não sabemos pronunciá-las. E, por isso, o nome ficou no mistério. A tradição judaica diz que todos temos 3 nomes. Um nome é dado a nós pelos nossos pais. O outro nome é o nome pelo qual nos chamam as pessoas e o outro é o nome que nós nos damos a nós mesmos. O que nós alcançamos, o que nós acreditamos que somos com mais ou menos erro. A mística judaica, a Kabbalah, diz que os nomes revelam essências. A pessoa que se chama luz tem uma luz especial. A pessoa que se chama Shalom, paz, tem uma capacidade especial para criar paz, para fazer as pazes. A pessoa que se chama justiça talvez tenha uma capacidade especial para defender a justiça, ou criar justiça, ou trazer justiça. Alguns dentre os místicos dizem que através do nome os pais dão de presente uma característica ao filho. E outros dizem que através do nome se revela uma essência que a pessoa já traz de nascimento.
Os pais brigam, vamos chamá-lo de Daniel, ou vamos chamá-lo de Yair, ou vamos chamá-lo de Shlomo, e afinal resolvem o nome que acreditam que resolvem, dizem os místicos, mas na verdade é o nome que a pessoa já tem. Eles simplesmente o revelam, o descobrem. Assim como Michelangelo acreditava que Moisés estava na pedra, e ele simplesmente retirou o que atrapalhava. É assim como os nomes dão essências, ou revelam essências, ou escrevem histórias, ou mudam essências de pessoas ou de cenários. Por essa razão, existe a tradição judaica de trocar o nome de alguém quando a sorte não vai bem. Ou acrescentar um nome de saúde, por exemplo, para uma pessoa que se encontra na doença. Muitas pessoas doentes ganham mais um nome, por exemplo, Rafael, ou Rafaela, que significa Deus é minha cura. E muitas vezes se curam. Algumas pessoas que são muito agressivas, talvez, adotam um novo nome, Shalom, Shalvá, quietude, tranquilidade, e mudam. Algum psicólogo dirá, talvez não é o nome, é o próprio autoconvencimento que ajuda junto com o nome. Assim também os personagens da Bíblia, por exemplo, Avram se chamava primeiro Avram, um A, e depois se chamou Abraham. Não sei se nosso Avram se chama Avram ou Abraham, mas nós o chamamos de Avi, mais fácil. Do mesmo modo, Yaakov muda de nome num momento chave na sua vida, no qual ele muda tudo, na verdade. O nome dele era Yaakov. Yaakov vem da palavra Akev, que significa calcanhar, porque ele nasce pegando o calcanhar de seu irmão Esav e não deixando ele sair. Muito depois ele luta com si próprio, com seu próprio egoísmo, com seu próprio egocentrismo, com seus próprios medos e ressentimentos e consegue sair dessa luta melhor. E se chama Israel a partir desse momento. Israel significa quem lutou com o divino e venceu. Na história de Ruth, por exemplo, a sogra de Ruth se chamava Naomi em tempos de fratura. E depois se chama, porque Naomi significa algo agradável, e depois ela pede para ser chamada de Mara, amarga, quando perde o marido e os filhos. Todos os personagens nos revelam na história de Ruth o que vai acontecer através de seus nomes. Na criação do ser humano, no segundo capítulo do Gênesis, diz que a característica humana consiste em dar nomes a tudo. O ser humano é aquele que nomeia tudo. E com isso significa as coisas, se apropria delas ou se entrega a elas. Clarice Lispector diz que quando nós nos entregamos, podemos também possuir. E então os seres humanos conseguem se entregar às coisas ou às pessoas, significá-las para si, ao nomeá-las. Quando o ser humano nomeia as árvores e os animais, essas coisas têm um significado único para ele. Não sabemos, dirá depois o filósofo Kant, se as coisas são exatamente como nós as vemos, mas pelo menos assim é como são para nós. E assim é como acontece que você chama de um modo específico e único algumas pessoas muito próximas. Você não tem esses amigos ou esses muito próximos vínculos que só você chama eles com tal ou qual apelido. E não existem essas pessoas que só elas te chamam com esse apelido. E isso é porque só você é para eles isso. E só elas são para você. Esse nome que você lhes dá. O nome não é um detalhe. Não é brincadeira. Na tradição judaica. A Parashá da semana
se chama nomes. Shemot. E é também o nome do segundo livro da Torá. Em hebraico se chama Shemot. Em idioma internacional se chama Êxodo. Mas em hebraico se chama Shemot porque começa nomeando os nomes dos 12 filhos de Jacob que foram para o Egito e que depois viraram 12 tribos, que primeiro eram estrangeiros privilegiados, que moravam no melhor lugar e tinham a melhor comida, e depois viraram escravos, sem nome nenhum. Nesta paraxá aparecem também duas mulheres, duas ninguém, numa sociedade machista, onde o faraó decide tudo. A Torá e a Bíblia têm entre seus problemas o problema de que muitas mulheres nem nome têm. A esposa de Lot se chama, sabem como? Esposa de Lot. A esposa de Noé se chama, sabem como? Esposa de Noé. As noras de Noé se chamam como? Noras de Noé. Sem nome. Mas essas duas mulheres, que nem judias são, das quais sabemos só um ato de coragem incrível, elas se rebelaram contra Faraó para salvar vidas. Não da Covid, do assassinato em massa que mandou fazer Faraó aos filhos do povo de Israel. Elas se opuseram, se arriscaram e por isso ganharam um nome e uma memória na paraxá da semana. Elas se chamam Shifra e Puá, e uma delas, inclusive, é um nome adquirido dentro do judaísmo em hebraico e também em Yiddish. E Shifra significa a beleza que melhora tudo, que busca aprimorar, que busca embelecer e se superar. Na paraxá, Moshe pergunta o nome de Deus, e Deus diz, Eheye Asher Eheye. Meu nome qual é? Meu nome é Serei quem serei. Alguns dizem que o nome dele é aquele que sempre será. Outros dizem que isso significa que nunca se saberá o nome de Deus, como disse Borges. Outros dizem que será em função do nome que saibamos dar e reconhecer em Deus. Que Deus será em função de como será nomeado por nós, os humanos. Para alguns será o Deus da guerra, para outros será o Deus do racismo e para outros será o Deus do amor, da compreensão, do desafio, do aprimoramento. Os gregos, lembrávamos em Hanukkah há pouco tempo, impediram e proibiram aos judeus se chamarem com nomes hebraicos. E os judeus lutaram para voltar a ter essa autonomia, essa autodeterminação que se representava na capacidade de dizer quem sou eu para mim, quem você é para mim, quem ele é para mim, quem sou eu para você. Existe um texto na Argentina, terrível, escrito por Jacobo Timerman, o pai do terrível ministro de Relações Exteriores da Cristina Kirchner, que assinou o pacto do terror com o Irã. Mas o pai, Jacobo Timerman, era um grande jornalista que foi torturado pela ditadura militar e escreveu, quando voltou de lá, um livro cujo nome é Prisioneiro sem Nome, Celda sem Número. Ele foi tão denigrado, tão humilhado, tão apagado, que resumiu essa experiência dizendo: minha casa não tinha número e eu não tinha mais nome. Os judeus na Shoah foram reduzidos a números, tatuados nos braços, sem nomes. Por isso, o museu
E o centro de pesquisa e de educação da Shoah se chama Yad Vashem, um monumento e um nome. E isso se baseia no versículo de Isaías que diz que Deus dará um Yad, um monumento, uma lembrança e um nome para aqueles que não tiverem descendência. Yad Vashem passou por muitas etapas, prestem atenção. Era no começo um museu muito pequeno que tentava ocultar o que aconteceu, porque a sociedade israelense tinha vergonha de ter sido massacrada desse modo. Na segunda etapa era toda documentação histórica. E hoje, Yad Vashem é o terceiro museu, na verdade, no mesmo prédio, no mesmo espaço. E o projeto consiste em apagar o foco documentário, apagar o foco dos números, das estatísticas e dos gráficos e se focar nos nomes, nos olhos, nas histórias, na decoração da casa de uma pessoa, nas frases e nas cartas que escreveu uma outra pessoa, no ursinho de alguma das crianças, de 1,5 milhão de crianças assassinadas. Yad Vashem entendeu que a única forma de otorgar uma mão, uma Yad, e resgatar do esquecimento, era resgatando nomes. Nomes que garantem que cada um é único, é insubstituível. Aqui no Brasil, estamos, alguns de nós, tristes e devidamente alarmados com as 200.000 vítimas do Covid. Elas não são números, amigos. São pessoas com sonhos, com carreiras, com filhos, com pais, com netos e outros vínculos que se apagam cada vez mais nas conversas e nas notícias sobre estatísticas e gráficos, nas políticas, nas economias e nas negociações. Até um mês atrás, até o dia 8 de dezembro, quando na Inglaterra começou a vacinação, todos estávamos nas mãos da doença. Todos podíamos dizer, esse é o mal que atacou a humanidade. Mas, na minha opinião, a partir dessa data, lembrem bem, 8 de dezembro, um mês desde hoje, tudo mudou. Porque cada nova vítima depois do dia 8 de dezembro tem dono. As políticas, as negociações, qualquer adiamento em vacinar a quantas mais pessoas são as responsáveis pelas seguintes mortes, que acontecerem a partir do dia 8 de dezembro, e esperemos que por pouco tempo. Não são mais vítimas de uma doença. A partir de um mês atrás, são vítimas da má gestão, ou da falta de consciência, ou da falta de respeito pela urgência da santidade da vida humana. Quem sabe a consciência de que cada pessoa tem um nome e um modo único de levar seu próprio nome e de chamar os nomes dos outros, resuma a unicidade insubstituível de cada um, o valor de cada vida, o respeito e a santidade que merece sua defesa e seu cuidado. A poetisa Zeuda, em Israel, há muitos anos, escreveu um poema maravilhoso, simples e belo, chamado Lechol Ish Yesh Shem. Toda pessoa tem um nome. Tão belo e simples, tão claro o poema, que se tornou o hino nos dias difíceis, nos quais lembramos a Shoah e outras tragédias. O poema diz
Lechol ish Shem, toda pessoa tem um nome. Shenatan lo Elohim, que Deus deu para ele. Venatnu lo aviv veimo, e deram para ele os pais. Lechol ish Shem, shenatnu lo komato veofen chiyucho, que deram para ele sua postura, sua atitude e seu sorriso. Toda pessoa tem um nome que foi lhe dado através do tecido humano, das montanhas que subiu e desceu, das paredes que o cercaram. As sortes e as estrelas deram o nome a cada um. Os vizinhos deram o nome a cada um. Os erros e os pecados, as aspirações e os sonhos. Cada pessoa tem um nome que foi lhe dado pelos seus inimigos e por seu amor. Cada pessoa tem um nome que lhe foi dado por suas festas e celebrações, pelas suas obras, pelos períodos do ano, pela sua cegueira. Lechol ish Shem, cada pessoa tem um nome que lhe foi dado pelo mar e lhe foi dado pela sua morte. Avi vai nos cantar esse poema maravilhoso que tem uma música muito difícil, somente para cantores como Avi e para músicos como o querido Lúcio. Obrigado por isso. Por favor, Lechol ish Shem. לכל איש את שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אני ואמו. לכל איש את שם שנתנו לו קומתו באופן חיוכו ונתן לו אני. לכל איש את שם שנתנו לו הערים ונתנו לו כתליו. לכל איש את שם שנתנו לו מזלות ונתנו לו שיינם. לכל Shem, lechol ish Shem. לכל איש את שם שנתנו לו חטאיו ונתנה לו כמייתו. לכל איש את שם שנתנו לו זונב ונתנה לו אהבתו. לכל איש את שם שנתנו לו חגיו ונתנה לו מלאכתו. לכל איש את שם שנתנו לו כפופות השנה ונתנה לו עברונות. לכל איש את שם, לכל איש את שם. לכל איש את שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואמו. לכל איש את שם שנתן לו הים ונתן לו מותו. Obrigado, parabéns, que possamos honrar essas vidas
e as mortes de todos, reconhecendo a urgência de seu cuidado ao pronunciar o nome único e da forma única que só cada um de nós podemos lhe dar a cada um.